Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 26, versículo de número 13. Assim está escrito: Em verdade vos digo que, onde quer que este Evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Aqui está uma palavra de Jesus afirmando que um feito realizado por uma determinada pessoa ficou registrado para toda a eternidade. Nas palavras de Jesus, aonde o alcance do Evangelho chegasse, aquele feito realizado naquela oportunidade seria feito menção dele. E o que foi que aconteceu? Bem, a Escritura nos afirma o seguinte, que havia lá um jantar em Betânia que um tal de Simão, o leproso, ele estava com Jesus em Betânia e lá eles estavam participando de alguma coisa. E em dado momento, aproxima-se ali, eles estavam no jantar, e aproxima-se daquele local onde Jesus e aquelas pessoas estavam, uma mulher que trazia consigo um vaso de alabastro com um unguento de grande valor. Este unguento diz que era o que ela tinha conseguido juntar no período de um ano. Então, observe o valor, a preciosidade deste unguento que esta mulher tinha. Certamente, ela comprou para si com uma finalidade específica. Mas, ao ter o contato com Jesus e certamente entender o valor e a preciosidade de Jesus, que era muito além da preciosidade e do valor daquele unguento que ela tinha comprado para si, ela então toma uma atitude louvável por Jesus, porém reprovável pelas pessoas. O que é que aquela mulher faz? Bem, a Escritura Sagrada diz-nos assim: aproximou-se de Jesus, uma mulher com um vaso de alabastro com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava assentado à mesa. Então, quando Jesus estava assentado à mesa, aquela mulher veio aonde estava Jesus, com aquele vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou todo aquele unguento que estava naquele vaso, um pequeno vaso, derramou todo sobre a cabeça de Jesus, estando ele assentado em volta da mesa com as demais pessoas para aquele jantar. E os discípulos estavam sempre com Jesus, mas parece que quanto mais eu observo e leio os textos, eu entendo quão difícil foi para Jesus o treinamento desses discípulos. Porque por mais que Jesus estivesse próximo a eles, e todos os dias trazendo para perto de si, fazendo e depois ensinando, demonstrando as atitudes que Jesus tinha, eles estavam observando. E qual era o resultado daquelas atitudes praticadas por Jesus? Mas parece que essas coisas não entravam muito na cabeça deles, não. Observe aqui, quando esta mulher toma esta atitude, observe que Jesus não recusa,
Jesus não impede e Jesus não reclama. Não reclamou, não recusou e não impediu de que a mulher fizesse o que estava no coração dela. Aquilo era algo que brotou do coração daquela mulher. Ela não foi ali simplesmente para aparecer diante daquelas pessoas, mas ela foi com um firme propósito estabelecido no seu coração, direcionado unicamente para a pessoa de Jesus. Porque observe, ela não fez isso com ninguém que estava ali naquela casa, mas fez unicamente para Jesus. E os discípulos o que fizeram? Em vez de terem aquele ato como louvável e ficarem felizes pela presença de Jesus e com a maneira carinhosa com que aquela mulher realizou aquele ato diante de Jesus, mas a reação dos discípulos, ela foi contrária. Não somente aqui, como em várias outras oportunidades, nós sempre vamos observar os discípulos colocando uma barreira, colocando um impedimento, uma reprovação. E era preciso que Jesus tomasse a dianteira, porque se deixasse, eles queriam dominar Jesus. Eles queriam ensinar Jesus a trabalhar. E não é assim. Eles eram servos. Eles foram chamados para servir e para seguir. E em seguindo, aprender de Jesus. Mas cada tempo que passava ele seguindo a Jesus, me defronto com um texto semelhante a este e entendo aqui que eles ainda precisavam de alguma coisa a mais. O esforço de Jesus por treiná-los, instruí-lo, foi profundo. Foi algo extenso que ele precisou em várias oportunidades, trazendo ao conhecimento dos seus discípulos a maneira correta de eles procederem. Porque tinham nele o exemplo. Jesus era o exemplo. Jesus fazia, demonstrava, as pessoas viam e deveriam fazer igual, mas não estavam fazendo. Então aqui diz, e os discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo, por que é esse desperdício? Olha a visão dos discípulos em relação àquela mulher. Ela tinha um perfume, um unguento de nardo puro, e ela, com aquele unguento, que ela foi àquele jantar e derramou todo sobre a cabeça de Jesus, certamente aquela casa encheu daquele aroma, daquele unguento. Deus abençoe, Mauro César. Aquele unguento, e os discípulos, olhando aquilo, ficaram como que ignorando aquela situação. Então diz assim, mas os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, não gostaram da atitude da mulher, dizendo, por que é esse desperdício? Isso é um prejuízo. Por que a mulher está fazendo isso? Que prejuízo! Eles não avaliaram o valor que a mulher estava dando a Jesus, um valor superior ao unguento que ela tinha, que era de grande valor, porém o valor de Jesus era superior àquele unguento. Aquilo simplesmente era a demonstração do que havia no coração daquela mulher, a sincera devoção pela pessoa de Jesus Cristo. E ela, com esta atitude, veio demonstrar o que estava no coração, porque cada um só pode dar o que tem. E o que a mulher tinha no coração era isto. Por isto que ela não envergonhou-se e ela foi aonde Jesus estava e realizou o que estava no seu coração. Já no coração dos discípulos, nós encontramos que havia lá o quê? Havia lá, conforme diz aqui, uma indignação. Eles viram o ato e imediatamente julgaram
e reprovaram aquela ação da mulher. E um deles lá chegou a dizer o seguinte, pois uns disseram que era desperdício, fazer aquilo com Jesus, derramar unguento em Jesus, isso é um desperdício. Como que diz? É jogar dinheiro fora. Mas já outro disse aqui, pois este unguento podia vender-se por grande preço. Então veja, eles sabiam que aquele unguento era de um valor grande, um valor alto. Tanto é que eles poderiam vender por um grande preço, arrecadar muito dinheiro com a venda daquele unguento e pegar este dinheiro e dar aos pobres. Olha, logo eles encontraram uma solução. Não derrama sobre o mestre, não. Mas devia dar esse unguento para nós, nós iríamos vender por um bom preço e o dinheiro que recebemos nós vamos dar aos pobres. Jesus, então, estava ali. Jesus não falou nada. Jesus viu, Jesus observou e analisou. Então diz aqui no versículo 10. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes, por que afligis esta mulher? Por que vocês estão agindo desta maneira com essa mulher? Por que vocês estão afligindo esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. A avaliação que Jesus fez do ato daquela mulher foi uma boa ação. Para os discípulos foi uma má ação. Então veja o contraste. Estavam sempre próximos, sempre ao lado de Jesus, sempre junto com Jesus, porém com o coração voltado para um outro sentido. Enquanto que para Jesus foi uma boa ação, para os discípulos foi um desperdício. Desperdício. E eles então agora trouxeram os pobres para a conversa. Tem muito pobre aí e precisa de ajuda. Nós deveríamos vender este unguento aí e dar o dinheiro para os pobres, tentar ajudá-los em alguma coisa. Nunca se preocuparam com os pobres. Mas agora, porque viram a mulher derramando unguento de grande valor sobre a cabeça de Jesus, logo se lembraram dos pobres. Então não tem pessoas que assim, que aproveitam as ocasiões, não movem uma palha, mas quando vê alguém fazendo alguma coisa, quer desviar o foco daquela pessoa e assumir a direção daquele ato e começar a dar direcionamento o que se deve fazer. A mulher não pediu a opinião deles. Ela não chegou para eles e perguntou, olha, eu tenho aqui um vaso de unguento de grande valor, o que eu faço com isso? Não, ela não pediu nada disso. Eles estavam dando uma opinião sem que a mulher pedisse uma opinião. Eles estavam intrometendo-se na atitude daquela mulher. E isto é reprovável. Tanto é que Jesus disse, por que afligis a mulher? Por que vocês estão afligindo ela? Por que vocês estão querendo desmerecer o ato desta mulher? Vocês não entendem o que ela fez, mas eu entendo. Porque ela praticou uma boa ação para comigo. O negócio da mulher foi comigo, não foi com vocês, foi comigo. Então ela praticou para comigo uma boa ação. Por quê? Sempre tendes convosco os pobres. Os pobres vocês sempre tiveram próximo deles e eles sempre existirão. Nunca deixará de existir pobres, pessoas carentes, necessitadas. Porém, mas a mim, Jesus dizendo, mas a mim não me haveste de ter sempre. Jesus estava dizendo que ele estava com eles ali ainda por um pouco de tempo. E chegaria o momento que ele se retiraria do mundo
E eles não mais teriam a presença física de Jesus ali. Então, ao invés de seguirem o exemplo daquela mulher e fazer como ela fez, eles fizeram o contrário. Eles reclamaram, eles reprovaram, eles murmuraram, eles afligiram, eles tiveram uma má impressão daquela mulher, que foi diferente para Jesus. Mas a mim não me havia de ter sempre. Então Jesus agora explica, olha, vocês não entenderam nada o que esta mulher fez. Ela fez para comigo. Eu entendi, compreendi e recebi como uma ação que partiu do coração desta mulher. O ato de derramar o unguento foi só a expressão física do que estava no coração dela. Então Jesus diz aqui, no versículo 12, ele diz assim, olha, ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, o corpo de Jesus, fê-lo preparando-me para o meu enterramento. Ou seja, ela fez aquilo antevendo o dia da morte de Jesus. Talvez no dia que Jesus fosse levado à crucificação e morte, talvez esta mulher não tivesse oportunidade ou fosse impedida de chegar próximo a Jesus. Então o que ela fez? Ela foi aonde Jesus estava e fez aquilo um ato por antecipação. Antecipação. Ela não esperou acontecer a morte de Jesus para revelar a Jesus o que estava no coração. Pelo contrário, ela revelou o que estava no coração dela com Jesus vivo. Por quê? As pessoas, na maioria, só procuram revelar as coisas depois que a pessoa morre. Aí diz, mas eu tinha tanta vontade, eu tinha no meu coração isto, eu tinha aquilo outro, mas fulano morreu. O que adianta agora falar? Não adianta nada, não vai servir mais para nada. A mulher fez diferente. Ela percebeu, Jesus está perto de ser levado à crucificação e ser levado à morte. Eu talvez lá não vou ter oportunidade, mas eu posso fazer aqui. E eu vou fazer em vida. É melhor fazer em vida do que fazer na morte. Ela fez em vida. E ela recebeu o louvor e a aprovação de Jesus por aquele ato. Jesus chegou à mulher e disse, como? Já está me considerando como morto? Não. Ele recebeu com gratidão. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu enterramento. Então a mulher antecipou este ato. Jesus aceitou. E sabe o que Jesus disse? O versículo que eu li aqui diz assim, em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, onde se pregar o evangelho, em todo o mundo, não somente lá em Betânia, onde este fato aconteceu, mas em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Ficou para a memória. A mulher que ungiu Jesus com unguento de grande valor. Então, observando este relato de Jesus aqui, eu volto a afirmar que cada um dá o que tem no coração. Ninguém pode dar o que não está no coração. E outra, cada um tem a sua forma de demonstrar diante de Jesus o seu amor, a sua devoção, a sua adoração e o que está no seu coração. Nós não podemos trabalhar de maneira robotizada, todo mundo fazer igual. Não, nós não somos iguais. Não existe nenhuma pessoa igual a outra. Todos nós somos diferentes uns dos outros. Somos semelhantes, mas diferentes. Por quê?
cada um de nós não é cópia de ninguém. Nós somos únicos na terra. De cada um de nós, Deus fez somente um. Deus fez um Daniel, Deus fez um Mauro, Deus fez um José, Deus fez uma Maria, Deus fez qualquer um de nós. Deus fez aqui os discípulos, o Simão. Deus fez, cada um de nós, Deus fez um. Deus não fez dois, Deus fez um. Então nós somos únicos na terra. Então até a maneira de nós expressarmos diante de Deus o nosso louvor, a nossa adoração, o que vai no nosso coração, é uma natureza própria nossa. Quando nós queremos imitar o que outro está fazendo, nós estamos anulando a nossa personalidade diante de Jesus. E quando eu inutilizo a minha personalidade para demonstrar uma outra que não é a minha, eu estou paralisando a minha condição de vida e estou oferecendo para Jesus algo que não é próprio do meu coração, que não é natural. É algo que eu peguei de outra pessoa e estou apresentando como se fosse minha, mas não é. Ser ensinado a adorar a Deus, todos nós somos ensinados à luz da palavra de Deus, aprendemos, somos orientados. A palavra de Deus é uma só, não é duas. Todos nós estamos envolvidos na mesma palavra, porém, a minha reação é uma, a sua é outra, a do outro é outra, a do outro é outra. Cada um de nós temos, à luz do que diz a palavra de Deus, a nossa maneira própria, peculiar, de se aproximar de Deus, de falar com Deus, de expressar diante dele o que está no nosso coração. Então, é assim que deve acontecer. Quando a gente vê as coisas acontecendo, 2, 3, 10, 100, 1000 pessoas fazendo tudo igualzinho, significa ali que um está sendo original e os demais estão sendo simplesmente imitadores. Estão sendo cópias. Não estão sendo naturais naquilo que estão fazendo. Estão fazendo por impulso, por uma imitação. As únicas coisas que nós temos que imitar é o Senhor Jesus. Sede imitadores de Cristo. Somente. Então é assim que deve ser. Observe aqui, os discípulos com uma visão, a mulher com outra visão, Jesus com outra visão. A visão de Jesus não era dos discípulos, não era da mulher. A visão da mulher não era dos discípulos, não era de Jesus. A visão dos discípulos não era de Jesus, não era da mulher. Mas a visão da mulher concordou com a visão de Jesus concordou com a visão da mulher. Mas a dos discípulos não, porque eles foram contrários. E foi aí que Jesus, então, aceitou o que a mulher fez e reprovou o que os discípulos fizeram. Então, observa, quando a gente pega esse ponto e a gente vai destrinchando, a gente vai encontrando coisas que elas são úteis para a nossa advertência. Às vezes alguém está praticando um ato natural e próprio para Jesus e nós estamos daqui reprovando, murmurando, achando que aquilo não deveria ser feito, está fazendo da maneira errada. Mas cada um sabe como se chegar diante de Deus. O que é próprio da nossa vida é o temor, é a sinceridade, é a verdade, a lealdade, é a entrega diante de Deus, é a fé. Todos nós recebemos da parte de Deus à luz do que diz a palavra. Porém, a maneira como eu expresso é a maneira que Deus me fez para expressar. Então eu não posso... Eu me lembro que uma certa ocasião eu li um testemunho que houve um grande homem de Deus que ele, na sua oração um dia, ele disse: eu queria ser um Billy Graham. Como um Billy Graham?
Porque o Billy Graham tem aquela facilidade de se expressar e prega em vários países e as multidões se convertem. E ele disse, eu queria ser um Billy Graham, que o Senhor me fizesse um novo Billy Graham. E diz ele que numa determinada ocasião, Deus abriu o entendimento dele e ele compreendeu Deus dizendo para ele, eu fiz um Billy Graham, não existe outro, eu fiz só um. E você, eu fiz também só um. Não existe outro igual a você. E eu quero você do jeito que você é. Não queira ser quem você não é. E ele aprendeu aquilo. Então nós precisamos aprender isto. Então quando eu vou adorar a Deus, quando você vai adorar, quando nós vamos adorar a Deus, nós temos a nossa maneira natural de fazê-lo. E ela não deve estar sujeita a julgamento de terceiros. Porque são aqueles que estão próximos a nós que muitas das vezes são os verdadeiros impedimentos naquilo que estamos procurando fazer para Deus. Olha, mulher, os discípulos foram àquela casa para jantar. Simão estava lá para jantar. Jesus foi convidado, estava lá para jantar. Aquela mulher entrou ali, mas não entrou para jantar. Ela entrou para realizar o que estava no coração dela, que era quebrar aquele vaso de alabastro e derramar aquele unguento sobre a cabeça de Jesus. Era isto. E ela fez. Ela não ficou pensando no preço do unguento, quanto tempo ela levou para guardar dinheiro, para comprar aquele unguento, e agora em questão de segundos, ela derramar tudo sobre Jesus. Mas na avaliação daquela mulher, Jesus era muito mais precioso do que aquele unguento. E aquele unguento era simplesmente uma expressão do que estava no coração dela para com a pessoa de Jesus. Jesus entendeu. Jesus aceitou. Jesus não reprovou. Jesus não limitou. Fica de longe. Não. Não fique aqui. Você não foi convidada. Não. Nada disso. Jesus aceitou a mulher fazer com ele o que estava no coração dela. Ela o fez. Quando ela termina de fazer, ele entende e ele aprova aquele ato. Então observa, em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez. Então, se existe algo no teu coração para na sua adoração oferecer diante de Deus, faça como está no seu coração. Porque isto é o Espírito de Deus tocando no seu interior, a maneira como você deve fazer a sua devoção, a sua entrega, a sua adoração à pessoa de Jesus. Porque se você procurar se limitar, se restringir e imitar a forma de outro fazer, você não está sendo verdadeiro. Você só é verdadeiro quando aquilo parte do seu coração. E você faz para Deus. E Deus recebe. Aqui está uma prova disso. Jesus recebeu. Os discípulos ignoraram. Discípulos era para provar em primeira mão. Oh, que belo ato desta mulher, ficamos alegres, agradecidos. Esta mulher está honrando o Senhor Jesus. Mas não foi isso. Sabe o que disseram? Para que esse desperdício? Por que está jogando fora esse unguento de grande valor? E outro já falou, nós devia vender. Quer dizer, reprovaram o ato da mulher, mas queria ter o unguento na mão para oferir lucro, para ganhar dinheiro com aquilo que era da mulher. Então veja como é o pensamento humano. Os nossos dias não são diferentes. Eles são assim também. Quando as pessoas estão voltadas para um ato de adoração próprio, natural da pessoa, existe uma multidão de pessoas que estão só observando e reprovando.
e reprovando. Não aceitam de maneira nenhuma. Acham que aquilo é um desperdício, é algo fora de hora, fora de sentido. Mas Jesus, a quem estas pessoas estão oferecendo aquele ato, ele não entende desta maneira. Ele recebe e ele dá a elas um tributo de gratidão. Para esta mulher, Jesus diz que aquele feito dela, num lugar fechado, seria feito menção dele em todo o mundo. Aonde quer que o evangelho fosse pregado, iam citar o feito desta mulher. Uma coisa que parecia simples, Jesus marcou para que fosse um testemunho para toda a eternidade. Aonde chegar o evangelho, chega o feito desta mulher. O que eu tenho feito para Jesus na minha atitude de adoração? O que você tem feito para Jesus na sua atitude de adoração? Como é que você está servindo a Jesus? Você está servindo da naturalidade do teu coração? Você está colocando diante de Jesus aquilo que parte do seu coração? Ou você está trazendo uma imitação de uma outra pessoa e apresentando a Jesus? Jesus não aceita imitação. Jesus aceita algo verdadeiro. E nós somos originais, somos únicos. Então precisamos dar a Jesus o que está no nosso coração. Cada um dá o que está no seu coração. Então, se no meu coração tem atitude de adoração, é isto que eu vou entregar a Jesus. Se no seu coração tem atitude de adoração, é isto que você vai entregar a Jesus. Agora, se no teu coração tem atitude de reprovação, é isso que você vai oferecer e Jesus não vai aceitar. Então, depende do nosso coração. Aqui está um caso importante. Então, cada um serve a Deus com aquilo que possui. Cada um serve a Deus com aquilo que possui. Esta mulher tinha um vaso de unguento. E com aquele unguento, ela serviu a Jesus. O que eu tenho para servir a Jesus? O que você tem para servir a Jesus? O que nós temos para servir a Jesus? Vamos servi-lo com aquilo que nós temos. Porque o que temos, recebemos de Deus. E devotamos a Deus como expressão de adoração e de gratidão do nosso coração. Então fica para nós esta reflexão. Não vamos assumir o lado dos discípulos, de se indignar e reclamar, e reprovar, e como que diz, afligir as pessoas. Mas vamos assumir o lugar da mulher, fazer como ela fez, naturalmente, sem holofote, sem redes sociais. Ela não quis se mostrar para ninguém, ela quis realizar um ato para Jesus. Unicamente isto. E ela fez. Quem deu foco para este caso dela foi Jesus, que mandou publicar. E em todo lugar onde pregar o evangelho, vão se falar desta mulher, como eu estou falando aqui hoje. Outro vai falar amanhã, depois, daqui 1 ano, daqui 10 anos, não importa quando. Mas sempre este caso vai ser referido, porque ele está na Escritura. Então, mais uma vez, cada um serve a Deus com aquilo que possui. A mulher possuía um vaso de unguento. O que é que você possui? O que é que eu possuo? Sabe o que Moisés tinha? Uma vara na mão. Sabe o que Davi tinha? 5 pedras e uma funda. Era assim. Desta forma, cada um serve a Deus com aquilo que possui. Esta é a melhor expressão da nossa vida. Servir a Deus com aquilo que possuímos, ou com aquilo que está no nosso coração. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.